A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre altares, hoje falando sobre Jacó. Jacó está elencado dentre os heróis da fé de Hebreus 11. Nós temos 3 passagens muito importantes da fantástica história desse homem de Deus. Nós vemos aí no livro de Gênesis, contando como ele alcançou graça diante de Deus, como ele viveu mesmo sujeito às tentações, às falhas como homem, mas como buscou refúgio em Deus, tendo a sua plena confiança nele. No livro de Gênesis, capítulo 28, nós vemos seu primeiro contato direto com Deus, na qual ele pede um direcionamento. Nós podemos considerar que o altar levantado nesse momento é um altar de compromisso, um altar de fidelidade. Diante de Deus, ele se apresenta pedindo uma intervenção, que o Senhor esteja com ele por onde ele for, protegendo ele, direcionando seus passos. E uma vez que Deus conceda isso, ele garantiu entregar-se por completo a Deus. Então nós vemos ali ele fazendo um altar, levantando um altar diante de Deus. E Jacó, no versículo 20 do capítulo 28, ele fala assim: fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja que Jacó, no seu reconhecimento de fragilidade, no seu reconhecimento de inteira dependência do Senhor, ele apresenta um altar de fidelidade a Deus, marcando em si um compromisso de servir ao Senhor, uma vez que Deus esteja com ele. Um outro ponto importante da história de Jacó está lá no livro de Gênesis, capítulo 32. Depois eu recomendo que você leia toda essa história de Jacó para você ver o quanto Deus é maravilhoso, restaurador e fiel naquilo que fala. Nós temos no livro de Gênesis, capítulo 32, uma aliança que é feita, novamente, entre Jacó e Deus, na qual a intimidade agora é forjada dele. Veja que a aliança que ele faz agora é uma aliança de vitória. Muitas vezes, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós precisaremos, muitas vezes, lutar. Veja que nesse tempo, quando ele teve esse encontro com Deus, ele estava no Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque é considerado um lugar de luta. No entanto, após esse confronto com Deus, após essa luta com Deus, ele agora recebe um novo nome, um nome de não mais Jacó, e sim Israel, um príncipe de Deus, tornando aquele lugar de luta, Jaboque, agora em Peniel, um local de encontro com Deus. Quando nós temos um compromisso, em primeiro lugar, de estar com Deus, o próximo passo é seguir na intimidade, na busca em conhecer mais o Senhor, em ter do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós, sem desistir. E assim Jacó nos ensina. Jacó, nessa aliança que faz com o Senhor, ele recebe então a vitória não dada por um homem, mas dada pelo próprio Deus, e foi o próprio Deus quem mudou o seu nome. Nós vemos ali no versículo 27, e disse-lhe: qual o teu nome? E ele lhe disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, ele teve um encontro face a face com Deus. Olha que experiência. O que não trouxe para a vida desse homem esse encontro? O que não foi a mudança? Muitas vezes eu faço um compromisso e simplesmente me deixo ou me limito ao simples fato daquele compromisso. E eu não desejo ou simplesmente me acomodo naquilo que eu fiz e não busco mais. Aqui Jacó nos dá um exemplo de persistência, de perseverança em buscar conhecer ao Senhor, em buscar aquilo que Ele tem para nós. Por isso, nunca desista. E um terceiro tópico que nós vemos aqui muito importante da história de Jacó, fala sobre conversão. Veja, ele estava diante de um encontro com o seu irmão. E como homem,
antes de receber o seu nome, ele estava com medo. Muitas vezes, diante de nós, aparecem circunstâncias que vão nos causar medo. Por isso, devemos nos agarrar a Deus, porque em Deus nós temos a vitória. Nós vemos então no terceiro encontro, em Gênesis, capítulo 35, em diante, versículo 1 ao 15, você vai ter mais informações dessa história. Nós vemos ali Jacó tendo um encontro com Deus. Jacó, ele agora foi confrontado. Dentro de sua casa, dentro de seus costumes, haviam circunstâncias que não deixavam Deus agir por completo. Dentro de sua família, era preciso haver conversão. Por isso, ele mandou reunir tudo que era deuses que afastavam o coração dessas pessoas de Deus e mandou se desfazer para que o coração deles estivesse completamente em Deus. Então nós vemos no versículo 35, na parte logo no versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos com que estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. É preciso arrependimento. Na nossa caminhada, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Isso porque Ele nos ama. Isso porque Ele nos quer por completo a Ele. Não pode haver divisão. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Se o meu coração divide espaço com Deus e qualquer outra coisa, estou cometendo pecado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Aonde quer que nós estejamos, Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida. Deus deve estar em primeiro lugar na minha família. Deus deve estar em primeiro lugar no meu trabalho. Uma vez que o meu coração tenha esse entendimento e minha vida prática reflita esse entendimento, assim como Jacó, terei altar de compromisso, terei um altar de aliança e vitória em Deus, terei um altar de conversão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.